O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, celebrou nesta semana os 33 anos da Constituição Federal. O ministro alegou que a democracia não tem lugar para os que pretendem destruí-la. Em toda a sessão, ele afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral irá combater as fake news nas eleições de 2022, mas sempre priorizando a liberdade de expressão. Vamos acompanhar o que o ministro falou. Nós temos que preservar a liberdade de expressão, que foi uma conquista importante da democracia, e, ao mesmo tempo, impedir que a mentira deliberada e a desinformação comprometam a democracia. Se você disser que querosene cura Covid, isso não é uma informação neutra, nem a liberdade de expressão. Portanto, as mídias sociais têm que ser proativas, mas há um limite onde não é tão fácil assim você separar desinformação de opinião. Bom, e participam do programa aqui os comentaristas da Jovem Pan, Paulo Pozonoff. Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Cristina Grêmio, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Mais uma tarde de papo sério aqui sobre liberdade de expressão. Vamos lá. Sem dúvida. E os nossos convidados também. Antônio Flávio Testa. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer falar com vocês. E o Biratã Sanderson, deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos aqueles que participarão conosco desse importante debate. Bom, começo com o senhor, deputado. O presidente do TSE, a gente viu essa declaração que ele deu falando que vai combater, né, as fake news nas eleições de 2022. Agora, como combater fake news, né, mentira, desinformação, sem afetar a liberdade de expressão? Há uma linha um pouco tênue aí, né, que não pode se ultrapassar, deputado. Exato, Gabriel, ouvintes da Jovem Pan. É uma linha tênue, mas é justamente por isso e para isso que temos o Poder Judiciário, temos, no caso, o STF, no caso da Jurisdição Nacional, para fazer o controle. E o controle tem que ser baseado na lei, baseado nas previsões constitucionais, baseado em outras fontes do direito, como são as jurisprudências, a doutrina nacional, e também os princípios gerais do direito. E um dos princípios gerais do direito é a lei natural do bom senso. Por isso, claro, é uma missão difícil, sabemos que é uma missão não simples, uma missão complexa, mas há que se ter, sim, esse equilíbrio entre identificar o que é liberdade de expressão e o que é informação mentirosa que busca denegrir imagens, denegrir reputações ou induzir a população brasileira a erro. E aí é que nós temos talvez o foco de algumas críticas que nós temos feito a decisões do STF. Não são críticas às pessoas dos ministros, não são críticas à pessoa física do ministro Barroso ou do ministro Alexandre de Moraes, mas são críticas às decisões exaradas por ministros do STF. E isso é natural numa democracia, né? Onde, seja dentro dos autos ou mesmo agentes políticos como deputados federais, senadores, que têm a representação justamente para, em algumas situações, criticarem o sistema, pondo defeito, inclusive, em algumas decisões, e é isso, talvez, que esperamos das decisões do STF, como das decisões do TSE, por ocasiões das eleições do ano que vem. Bom senso, guiados pela lei, guiados pelos princípios constitucionais, mas bom senso no sentido de ao mesmo tempo em que temos que evitar abusos de parte a parte, mas ao mesmo tempo preservar a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Não custa lembrar que temos um deputado federal preso há mais de 6 meses, sem ter agredido ninguém, não matou ninguém, não roubou, não cometera nenhum crime lesivo efetivamente a ninguém, apenas emitiu opiniões como deputado federal em redes sociais, e o deputado Daniel Silveira se encontra preso ainda há 6 meses.
Então, esse bom senso que esperamos dos nossos julgadores, no sentido de que sejam preservadas as liberdades de opinião e de expressão, coibindo apenas as ações que sejam aviltantes, constrangedoras ou lesivas, ofensivas, de fato, a um bem protegido e tutelado pela legislação brasileira. Bom, fala agora com o cientista político Antônio Flávio Testa. Professor, puxando o gancho agora do Daniel Silveira, punir preventivamente uma pessoa, uma situação, acaba uma hora ou outra batendo de frente com a liberdade de expressão, né? Sim, totalmente. Eu acho que as pessoas têm o direito de emitir as suas opiniões, não sendo ofensivas, não sendo lesivas ao bem comum, mas eles têm o direito de emitir as suas opiniões. Essa conquista é algo muito valoroso na nossa Constituição, né? O direito de se expressar. Principalmente os parlamentares, depois que terminou no Brasil o regime militar, eles adquiriram essa imunidade. Eles podem falar o que bem entenderem. Evidentemente, dentro da lei, né, não podem partir para ofensas pessoais, para injúria, até porque você já tinha o Código Penal e muitas formas de punir esse tipo de comportamento. Mas o que nós estamos vendo no Brasil hoje é algo surreal. É praticamente, acho que é o único do Brasil, é a primeira vez no Brasil que acontece isso, de parlamentares emitirem a sua opinião política, e serem presos sem direito de defesa, sem julgamento, e mais me surpreende ainda é o parlamento concordar com isso. No caso do Daniel Silveira, a Câmara aceitou passivamente, não se manifestaram contra e nem mudaram a legislação junto com o Senado. Ou seja, nós temos hoje no Brasil uma guerra de narrativas. Essa questão que o ministro Barroso coloca de que há a necessidade de ter uma isenção na apuração dos votos, de você separar aquilo que é ofensivo, que é desinformação, daquilo que é opinião, que está vinculado à liberdade de expressão, é muito difícil separar isso, mas também não é novo. Se nós lembrarmos das eleições em que Dilma e Alckmin disputaram, havia uma briga enorme com as fake news naquela época, tentando desmerecer determinados candidatos, tentando focar algumas ações para poder derrubar o eleitorado, mudar a sua opinião. Essa não é uma questão nova. E o Senado, eu acompanhei isso muito de perto, o Senado teve dificuldades imensas de permitir, num primeiro momento, que se usasse a internet nas campanhas. E agora nós temos uma tecnologia muito mais avançada, nós temos uma indústria de hackers que funciona com muita competência, e o Estado brasileiro tem demonstrado uma incompetência gerencial muito grande para resolver essas questões. Primeiro porque não estão sendo discutidas politicamente. Você tem que ter uma decisão no Congresso que fortaleça a democracia, que engrandeça a liberdade de expressão, e os órgãos públicos, no caso aí o TSE e o Supremo, eles têm que respeitar a legislação. Me surpreendeu demais a postura do Supremo, do TSE, de punir determinados jornalistas, determinados políticos por crime de opinião. Isso é, na minha opinião, antidemocrático, e há uma necessidade muito grande de se mudar isso antes das eleições. Nós vimos aí a criação de uma comissão que vai acompanhar a apuração dos votos. Isso aí eu posso falar com até uma certa propriedade, porque eu acompanhei durante a campanha alguns grupos de trabalho que tentavam verificar se as urnas eram fraudáveis. O sistema realmente ele tem falhas, principalmente na apuração. Temos no Brasil o problema do fuso horário. Vamos lembrar da eleição da Dilma com Aécio, um problema seríssimo na apuração dos votos do Acre. Nós temos muitos problemas a serem resolvidos. E não creio que seja apenas essa comissão de transparência que vai acompanhar esse tipo de fiscalização que vai mudar as coisas. Primeiro, há uma desconfiança muito grande da sociedade brasileira em relação a esse sistema que foi implementado e está sendo aplicado dessa forma. Eu acho que é necessário fazer, sim, um acompanhamento bem contundente, bastante efetivo, mas há que se ouvir também a opinião pública. E o Congresso tem obrigação de aperfeiçoar a legislação. E eu acho que esse impasse hoje é muito sério, porque há uma desconfiança muito grande sobre o pleito de 2022, há uma movimentação enorme das redes sociais, elas, nesse momento, ainda são incontroláveis,
E cabe, evidentemente, ao Poder Legislativo e ao Judiciário definir esses limites, saber o que pode ser aceito e o que não pode ser aceito. Mas ainda defendo a liberdade de opinião, sem ofensas pessoais, sem denegrir imagens, sem querer ofender partidos, candidatos e tudo mais. Mas a liberdade de expressão tem que ser preservada. Bom, coloco na conversa aqui a minha colega Cristina Grêmio. Cris, vou abrir aspas aqui para o Barroso. Ele falou: temos que preservar a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, impedir que a mentira deliberada e a desinformação comprometam a democracia. Para você, no seu modo de pensar, já é um aviso do que vem pela frente nesse um ano aí, antes das eleições de 2022? É um aviso de censura direcionada, né? De continuidade da censura direcionada que nós já estamos vivendo. Porque quando ele fala, por exemplo, em mentira deliberada, né? Nós vamos impedir que mentira deliberada atrapalhe as eleições. Será que ele pensa, por exemplo, o mesmo que eu? Eu lembro de cara daquela declaração absurda da deputada Tabata Amaral, e ela foi apenas uma, mas vários espalharam essa mentira deliberada de que, por exemplo, a PEC do voto impresso auditável era uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para voltar aos tempos da cédula de papel, para abolir as urnas eletrônicas, para todo mundo votar no papel, e aí sempre associando isso às fraudes de eleições que havia no passado. Então, isso, para mim, é uma mentira deliberada, proposital, pensada, articulada e colocada para o público para confundir. Isso não é, assim, um erro, uma confusão feita na hora, numa entrevista ao vivo ali, que às vezes acontece, você se confundir, trocar alguma informação. Isso é uma mentira deliberada. E a deputada Tabata Amaral não foi a única, vários disseram isso, os vídeos continuam no ar. Então, se o próprio STF decidiu que vídeo é flagrante perpétuo, nós estamos com pessoas cometendo flagrante perpétuo aí de mentiras deliberadas. Essas pessoas vão continuar atrapalhando as eleições, porque elas continuam dizendo outras mentiras deliberadas também com o intuito de atrapalhar os questionamentos de quem legitimamente quer mais segurança nas urnas, mais segurança no processo eleitoral. Aí ele fala de desinformação e fake news, né, que é um pouquinho diferente de mentira deliberada, daquela que foi pensada, arquitetada para ser jogada para público, para confundir mesmo e para trazer uma informação completamente oposta à realidade. A desinformação e a fake news, pelo menos do que se convencionou pensar ou definir popularmente, é alguma coisa que não foi mal checada, não foi bem averiguada, foi passada adiante, é em parte verdade, em parte mentira. Essa eu acho menos prejudicial, mas eu sei que o ministro Barroso se incomoda bastante, mas ele se incomoda quando vem do lado conservador. A gente sabe que o lado dito progressista está aí em escalada grande de progresso rumo a espalhar fake news e desinformação, sabendo que jamais será censurado. Eu anotei uma outra fala do ministro Barroso aqui, entre aspas, também, quando você abria o programa aí, Gabriel, em que ele fala que a democracia não tem lugar para os que pretendem destruí-la. E aí é uma outra preocupação minha. Quem são, na opinião deles, os que estão no comando do processo eleitoral, quem são os que pretendem destruir a democracia? São aqueles que foram às ruas no dia 7 de setembro, por exemplo? Porque aqueles milhões de brasileiros, até hoje, estão sob suspeita de promover atos antidemocráticos. Existe um inquérito aberto no STF investigando pessoas por possíveis atos antidemocráticos. A manifestação aconteceu de forma absolutamente pacífica, famílias inteiras na rua, uma demonstração cívica maravilhosa no maior dia nacional, né, no dia da independência do Brasil. Em vez de ser aplaudida como um ato cívico democrático, elogiada por todos que estão no comando, não, ela é tão criticada que tem gente presa, tem jornalista preso ilegalmente, vamos lembrar, por causa dessa manifestação. O jornalista cearense Wellington Macedo foi preso porque divulgou vídeo chamando pessoas para essa manifestação. Pouco importa o que exatamente foi dito nesse vídeo, a gente precisa lembrar que não há crime de opinião tipificado no Brasil. Então, mesmo que ele tenha cometido ali alguns arroubos, ele pode ser eventualmente processado, não preso, por calúnia, injúria e difamação, mas jamais por divulgar uma manifestação que ainda nem tinha ocorrido. Ele está preso há mais de um mês, sem receber visita dos filhos, da esposa, em estado de depressão, já passou por greve de fome, por não conseguir comer, está num estado de saúde deplorável, isso é um relato dos advogados, e continua preso.
Então, assim, dizer que democracia não tem lugar para os que pretendem destruí-la, para mim, quem está pretendendo destruir a democracia é quem prende ilegalmente, sem o devido processo legal, abre inquéritos ilegais, persegue pessoas por causa de suas opiniões e não volta atrás, jamais admite que errou. Paulo Bozonoff, como combater as fake news tão nocivas, né, para o nosso processo eleitoral, sem atingir aí a liberdade de expressão? Gabriel, eu estava escutando aqui a Cris falar e é curioso, né, como o ministro Barroso, ele usa de palavras belas, né, e vazias também para defender conceitos confusos, que são úteis a ele aí do que na visão de mundo dele. Uma pessoa, uma celebridade que faria aniversário hoje, que é o Charlton Heston, o ator, ele dizia, né, que o politicamente correto é a tirania com boas maneiras. E é incrível como essa definição se aplica a tudo que diz o ministro Barroso aí nessa fala que vocês mostraram no começo. Um ministro que a gente não pode deixar de apontar, age como um político. Nesse caso específico, Gabriel, outra coisa que me chama muita atenção é que a gente passou por um momento de um desgaste muito grave, né, da relação entre os poderes, muito por conta do ministro Barroso e a sua teimosia em dizer que as urnas são infalíveis. Do outro lado, havia todo o movimento do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, de alguns congressistas, alguns parlamentares, apontando a necessidade de uma transparência maior e, às vezes, também exagerando no tom. Mas aí agora o ministro Barroso volta atrás, usa essas palavras lindas, volta a falar em transparência, anuncia medidas aí que, na visão dele, explicitam essa transparência maior no processo eleitoral brasileiro. Aí eu me pergunto, como ficam essas pessoas que foram levadas aí quase às raias da loucura e muitas delas se expressaram mal ou se expressaram exaltadamente? Para mim, não se expressaram mal, porque eu não consigo ver nenhum crime em você querer o impeachment de um ministro do STF, por exemplo, já que isso tem previsão legal. Mas, enfim, pessoas que se expressaram aí de alguma forma indignada, revoltada e que agora, como a Cris bem colocou, estão presas. A gente não pode esquecer que a gente tem um deputado, né, com tornozeleira também, um deputado que teria imunidade parlamentar para falar o que bem entendesse. Nesse caso, a Constituição é muito clara. O parlamentar tem liberdade para defender qualquer ideia, por mais absurda que seja. Então, não faz nenhum sentido. E, Gabriel, nesse sentido, será que eu poderia fazer uma pergunta para o deputado? Lógico, você é da casa, por favor. Então tá bom. Obrigado. Deputado, eu queria saber se existe algo de concreto no Congresso para definir, talvez até tipificar, espero que não, mas tipificar esse crime de fake news que, na verdade, até hoje, ele não existe. Isso é uma invenção de uma bolha progressista, é uma coisa que não tem uma definição clara. Eu queria saber, até porque o senhor, né, tem um colega que está aí preso, sendo investigado nesse inquérito absurdo. Queria saber se existe alguma movimentação no Congresso para, de repente, definir, tipificar esse crime hediondo que seriam as fake news. Paulo, a missão do parlamento aqui é analisando os fenômenos sociais e fazendo a adequação legislativa. Existe no Senado Federal, melhor, um projeto nesse sentido, na Câmara ainda não há, mas o Código Penal já pune situações que tais. Vários dispositivos do Código Penal, né, punindo, porque o que seria uma fake news que não um estelionato, se for para obtenção de alguma vantagem? Fake news é um estelionato, que jogada no mundo pode resultar em proventos econômicos, financeiros, políticos, eleitoreiros, etc. Né? Mas o que, Paulo e senhores, o que é interessante, mais uma vez frisar, Cristina, Antônio, Gabriel, é que nós, na minha visão, não precisamos de nenhuma legislação casuística
nesse caso, para punir casuisticamente aqueles que põem defeitos ou criticam o sistema, seja o sistema enquanto poder judiciário, seja o sistema enquanto imprensa, seja o sistema enquanto Câmara, Senado, Parlamento, etc., Ministério Público. Nós já temos legislação com capacidade de fazer essa punição. O que nós não compreendemos e não aceitamos é o ativismo judicial que tem sido levado a efeito, sim, mesmo com argumentações no sentido contrário, não convence ninguém. Eu tenho convicção de que, sim, há um ativismo judicial, e não é de hoje, isso já vem de muito tempo, há um ativismo judicial levado a efeito, sobretudo por ministros do STF, ativismo esse que atrapalha sobremaneira o bom andamento da República, porque intervém em situações que não devem ter intervenção. Quando nós vimos, por exemplo, uma ordem do STF proibindo a indicação, a nomeação de um delegado da Polícia Federal para diretor-geral da PF, sem nenhuma base legal, sem nenhuma situação fática a apontar a não indicação desse policial federal que cumpria todos os requisitos legais e normativos da instituição, inclusive, quando nós vimos, eu estou usando esse caso, mas nós temos aí inúmeros casos, quando nós vimos essa situação lá atrás sendo efetivada, né, nós vimos que, sim, a intromissão via decisões do STF atrapalha o bom andamento da República, inclusive estorva a democracia, porque causa com isso uma série de desajuste no cenário político nacional e no cenário institucional dentro das instituições. E esse ativismo judicial, né, cada vez mais exacerbado, por exemplo, com as falas intermináveis do ministro Barroso. Ele, como presidente do TSE, na minha visão, não tem que estar tecendo comentários sobre se a urna é infalível, invencível, ou se é segura ou não é segura. Ele tem a missão apenas de cumprir a lei, cumprir as determinações legais, né? E quando nós nos deparamos aqui na Câmara com a PEC que buscava estabelecer o chamado voto impresso, aí ficou ainda mais ostensivo, ainda mais flagrante esse ativismo judicial, né? Algo que, repito, na minha opinião e na opinião de muitos deputados, não contribui em nada com o aprimoramento das instituições e muito menos com o desenvolvimento e o fortalecimento da democracia. E nós vimos, então, o ministro Barroso e outros ministros fazendo campanha contra a proposta do voto impresso. Quando não tem que fazer campanha, imagina um magistrado, né? Um juiz, que afinal de contas os ministros do STF são magistrados, são juízes, estão ali julgando, antecipando a sua posição sobre uma situação. Imagina, então, vamos que essa questão da PEC 135, do voto impresso, fosse levada ao STF. Esses ministros que se anteciparam na sua opinião estariam impedidos, suspeitos, não poderiam se manifestar num possível julgamento sobre voto impresso, sobre voto auditável. Então, em todos os sentidos, o ativismo judicial faz mal ao Brasil, precisa ser contido, né? E agora mesmo, antes de nós entrarmos aqui, estava vendo a fala do ministro Barroso, que ele falou que, falando em fake news, em informações inexatas sendo levadas, ele cita, vamos que alguém diga que querosene cura Covid, indicando que o presidente Bolsonaro indicou veneno ou querosene para as pessoas, quando nunca o presidente Jair Bolsonaro falou ou indicou algo que não pudesse ser bom para a sociedade brasileira no enfrentamento da Covid, né? E veja, é uma fala do ministro do TSE, do ministro do STF, dizendo, vamos que alguém então, ou se alguém disser que querosene cura Covid, no que contribui essa fala do ministro Barroso? Com a responsabilidade
que ele traz consigo sendo ministro do STF? Contribui em quê? Na minha visão, não contribui em nada. Ao contrário. Só instiga, esgarça ainda mais as relações, né? Por isso, eu sou daqueles que acho, sim, que cada ente público, cada poder tem que se dedicar apenas às suas atribuições constitucionais. Poder legislativo, legislar e fiscalizar os demais poderes. Poder judiciário, julgar os conflitos sociais. Poder executivo, executar as políticas públicas. Paulo Pozonoff, vi que você pediu a palavra aqui. Você consegue falar em um minutinho para a gente? Claro. Não, é rapidinho, é só um comentário sobre essa fala, né, do querosene aí. Eu queria até agradecer publicamente o ministro Barroso, porque eu ando assim meio que com um sério problema de criatividade para escrever algumas coisas mais leves, e de repente essa ideia aí do querosene, alguém descobrindo que o querosene realmente cura Covid, foi uma ideia muito boa do ministro Barroso. Isso serve para ilustrar, Gabriel, não falo isso apenas jocosamente, mas isso serve para ilustrar como é tênue essa linha entre fake news e também todo um lado criativo, né? E que a gente não pode deixar esse tipo de decisão nas mãos de uma pessoa só ou, de repente, numa instituição como o STF. Por isso que a liberdade de expressão é um tema tão complexo, tão fascinante e tão difícil. A gente deve defender mesmo, porque a gente não pode deixar para que uma pessoa defina o que é ou não verdade, o que é ou não apenas uma brincadeira e o que é alguma coisa feita com dolo para prejudicar outra pessoa. Passo a palavra para você, Cristina Grêmio. Paulo, só fazer uma observação breve. Sim, deputado. Quer responder, deputado? Não, só aproveitando um entre vírgulas aqui do Paulo, imagine se tivesse sido o presidente Bolsonaro ou Daniel Silveira usado como exemplo, querosene cura Covid. Imagine o alvoroço que nós teríamos na República. Cris? Eu queria fazer uma observação justamente em cima disso para mostrar o quanto o ministro desinforma com esta simples frase, com meia dúzia de palavras ali colocadas num contexto inapropriado, o quanto ele desinforma acerca de todo o esforço de milhares, de dezenas de milhares de médicos para tratar seus pacientes no meio de uma pandemia, de um vírus desconhecido, que toda hora está mutando, que traz novas consequências, novos sintomas. Aí vem e faz uma brincadeira dessas, fica parecendo que tudo que foi tentado antes, algumas coisas acertadas, outras já descartadas, muitas sendo estudadas, medicamentos novos sendo reposicionados, parece que tudo é charlatanismo. Já tem aquela CPI da Covid, talvez o deputado mais tarde possa falar, porque faz parte do parlamento, embora seja no Senado e não na Câmara, mas já tem a CPI da Covid desinformando a exaustão em relação a medicamentos, em relação à própria vacinação, lançando dúvidas sobre medicações que já estão comprovadamente funcionando em fase inicial da doença para reduzir o impacto da inflamação nos organismos doentes e trazendo muito pouca informação sobre vacina, por exemplo, que ainda também há muito questionamento em cima dos resultados das vacinações que são experimentais, das vacinas que estão aí, que estão em fase de testes ainda. Então, isso para mim é desinformação. Olha como é tênue mesmo esse limite entre o que é fake news, o que é desinformação, o que é mentira deliberada. Então, ele está se referindo, obviamente, a eleições, mas a gente já puxa aqui para a pandemia, para o meio médico, para o meio científico. Então, devia ficar cada um no seu quadrado. Quem tem notório saber jurídico, falar de saber jurídico. Quem tem saber político, falar de política. E quem tem saber científico e médico, falar de ciência e de medicina. Porque senão embola todo o meio de campo e a gente fica todo mundo nesse furacão de notícia verdadeira emendada com notícia falsa e muitos seguindo caminhos errados, obviamente. Bom, passo a palavra para o professor Antônio Flávio Testa, que ainda não falou sobre o que a gente trouxe aqui agora, sobre a questão da fala do ministro Barroso sobre o querosene, né? Pois é, eu acho que ele foi muito bem colocado pelos colegas aí. O ministro cometeu, no meu modo de entender, uma mentira deliberada. Está muito alinhado com a CPI. Então, eu acho que o deputado também colocou uma coisa importante. Nós temos legislação suficiente para punir quem comete determinados tipos de crimes. Mas há que se fazer uma ponderação.
Eu acompanhei durante muitos anos o trabalho no Senado, especificamente, sobre o processo de reforma do sistema de segurança pública, do Código Penal, e o Código Penal brasileiro tem muitas coisas que são completamente obsoletas, né? E o Congresso não conseguiu mudar ainda por certas dificuldades de mudar a equipe, de reeleições, eleições e tudo mais, não vem ao caso. Mas há figuras que são muito importantes. Você vê a CPI tentando condenar, incriminar o presidente da República por crime de charlatanismo e curandeísmo. Figuras jurídicas lá da Idade Média ainda, né? Sendo que nunca foi comprovado nada do presidente em relação a isso. A CPI, eu tenho acompanhado diárias, nos dias terça, quarta e quinta, que tem depoimentos, e a gente vê desde o primeiro momento que é uma ação deliberada contra o presidente da República, e não para combater os desvios, né, que os governantes fizeram, a má aplicação do recurso público. Tanto que foi aprovada 2 CPI, uma com 45 assinaturas de senadores, feita pelo senador Eduardo Girão, que era para investigar quem aplicava e onde aplicava o dinheiro que foi transferido pelo governo federal. Muito bem. Isso não foi implementado em nenhum momento, porque o comando da CPI assim não decidiu. Achava que era melhor investigar o presidente da República através do Ministério da Saúde e outras áreas. Ou seja, uma CPI que deve se encerrar até no dia 19 agora, segundo o presidente da CPI, Omar Aziz, colocou, no dia 19, porque já tem uma dissidência enorme entre os membros da CPI. Vai haver um relatório do relator, o senador Renan Calheiros, mas o senador Girão vai apresentar um relatório alternativo, o senador Alessandro Vieira também vai apresentar um relatório, e o presidente achou melhor encerrar isso porque há tanta discordância interna e eles querem apenas aprovar o relatório que incrimina o presidente da República. Então, isso é uma coisa inaceitável no país democrático. E me chama muito a atenção, o deputado colocou muito bem, que o ministro Barroso foi fazer lobby lá na Câmara dos Deputados na votação da PEC do voto auditável. E também ele, mais um outro ministro, fazem um lobby permanente para mudar o regime de governo. Criaram uma figura fictícia chamada semipresidencialismo, que existiu em Portugal, à época de Salazar, e na França, quando De Gaulle era maior do que o parlamento, criaram aquela figura. Mas em nenhum outro país isso funcionou. Ou você é presidencialista, monarquista ou parlamentarista. Você pode fazer um mix desses aí. Mas inventar essa figura do semipresidencialismo para esvaziar um presidente eleito com mais de 57 milhões de votos, feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é algo que não dá para aceitar, né? Então, como todos falaram aí, o Poder Executivo executa as políticas públicas, o Congresso faz o início da governabilidade, que é a relação da sociedade nos 3 níveis, já municipal, estadual e federal, para estabelecer as regras de funcionamento a partir das leis, e o Judiciário julga. O Supremo tem que interpretar a Constituição, ele não tem que fazer lobby. E chama mais atenção ainda o ministro monocraticamente mandar prender, julgar, condenar e ficar por isso mesmo. Então, onde está a democracia? Quem é contra hoje a democracia? Quem é a favor da democracia? Então, essas coisas nós precisamos interpretar melhor. O que está por trás disso? Qual é o movimento que está sendo urdido para desestabilizar principalmente esse governo? E com tentativas de mudar a legislação. O Congresso tem muitas dificuldades porque ele não pensa estrategicamente. É da natureza do sistema político ser reativo, ele tenta corrigir erros, ele não pensa prospectivamente. E esse é um erro histórico na nossa política que precisa mudar. Mas mudar qualquer coisa no sistema político brasileiro é muito difícil, porque nós temos eleições a cada 2 anos, as pessoas se elegem já pensando na sua reeleição e as coisas passam a ser trabalhadas casuisticamente. Acho que nós vivemos um momento muito sério, porque há, de fato, sim, um movimento antidemocrático, mas não por parte da sociedade brasileira e nem por parte do governo, no que tange a liberdade de expressão. É um direito sagrado da democracia você conviver com a sua própria negação, inclusive, né? Se você for realmente democrático. E você tem que ter leis bem aplicadas que neutralize os abusos. Nós temos isso, professor, aplicados, porque depende hoje exatamente do judiciário a aplicação correta dessa legislação. Infelizmente, a situação que nós vivemos hoje é muito tensa, porque não há por onde sair. Você tem que recorrer a um poder. Você recorre ao Supremo Tribunal Federal, ele atua na sua quase totalidade, pelo menos no que tange a política, contra os interesses nacionais. Professor.